Então, pessoal, por fim, para nós encerrarmos nossa série de vídeo, agora nós vamos criar uma aplicação em Java para ser executada no nosso cluster com Spark. É uma aplicação bem simples, só para mostrar para vocês mesmo como é que funciona. Eu tenho esse arquivo aqui, deixa eu dar uma olhada, esse teste.txt, onde nesse arquivo aqui a gente tem a letra de uma música bastante conhecida, que é a Faroeste Caboclo do Legião Urbana. Para quem conhece a música, é uma letra bastante extensa. E o que é que a gente vai fazer aqui com a nossa aplicação Spark? A gente vai contar todas as linhas, quantas linhas tem aquele arquivo de texto lá. Aí alguém pode até perguntar assim, poxa, mas é necessário fazer isso para. É necessário ter uma aplicação desse tipo para contar a linha de texto, para contar quantas linhas tem no texto. Nesse arquivo aqui não, né? Porque apesar da música ser grande, mas são poucas coisas. Mas quando se trata de realmente um arquivo muito extenso mesmo, estamos falando aí na casa de milhares, milhões de linhas, muitas vezes o processamento de um computador comum não é suficiente para executar essa tarefa, que parece ser simples. Mas quando se trata de muitas linhas, a gente precisa de um poder de processamento maior para executar isso, e é aí onde entra o Spark. Mas vamos lá, vamos criar a nossa aplicação. Primeiro vamos dar um iniciar aqui no nosso Spark, né? Eu já estou dentro da pasta SBIN aqui do Spark. Vou dar um sh start all.sh. Vamos lá. Ele iniciou o master e iniciou o work que eu tinha configurado anteriormente. Vamos dar um refresh aqui na página. Ele ainda não inicializou corretamente, vamos iniciar de novo. Opa, tá. Eu estava entrando na pasta de uma aplicação que eu estava rodando antes, só que essa aplicação já não existe mais. Vamos dar um refresh aqui, pronto. Agora está funcionando o nosso cluster com o Spark. Vamos lá para o código, vamos vir aqui no Eclipse, criar um novo projeto. Nesse projeto a gente vai colocar de Spark Project. Spark Project, vamos dar um finish aqui. Os professores aí de engenharia de software, de programação orientada a objetos, me desculpe aí, mas eu vou fazer uma coisa aqui que não é legal fazer, mas como é só para exemplo, vamos lá, não vou criar nenhum pacote aqui, né? Vai ficar um código do ponto de vista profissional aí mal organizado, mas é só para exemplo aqui. Então vamos criar aqui uma nova classe Java, fora de qualquer pacote mesmo, vamos colocar de Spark Application, que é a nossa aplicação Spark. Pronto, então a gente criou a nossa classe. Vamos criar aqui agora aquele método principal lá do Java, que é o public static void main string, a rede string args, certo? Primeiramente, o que é que a gente precisa? Para a gente usar o código do Spark, a gente precisa importar a biblioteca do Spark. Então o que é que a gente faz? A gente vem aqui no projeto, vem aqui em
Properties, Java Build Path, vem aqui em Add External Jars e a gente vem aqui dentro da pasta onde a gente extraiu o Spark. Dentro dessa pasta do Spark a gente tem uma pasta chamada lib, e dentro dessa pasta lib a gente tem esse arquivo aqui, ó, que é o Spark Assembly 1.6 Hadoop.jar. A gente precisa importar essa biblioteca para que a gente possa criar um código para ser executado no Spark. Vamos lá, aplicar aqui e dar um OK. Biblioteca importada. Agora a gente vai começar a escrever algum código aqui, né? A linha de código que eu vou escrever aqui vai ser para desativar os logs de info do Spark. Por quê? Quando a gente executa o código, ele começa a aparecer um bocado de linha de informações aqui embaixo. E muitas vezes isso atrapalha a gente ver o resultado final da aplicação. Então eu vou desativar esses logs para que a gente possa ver o nosso resultado final de uma forma mais limpa. A gente vem aqui em log, ponto. Vamos aqui, get log, org, ponto, set level, ponto off, certo? A gente vai copiar essa linha aqui novamente e vamos colocar um marco aqui. Isso aqui são tudo logs dos pacotes que estão inclusos lá no pacote do Spark. Como eu disse, até aqui a gente não está executando nada com o Spark, a gente só está desativando os logs. Agora a gente precisa fazer o que? A gente precisa criar o arquivo de configuração do Spark. O que é esse arquivo de configuração? É o arquivo que a gente informa qual é o nosso master, qual é o nome da nossa aplicação, entre outras coisas. Então vamos lá. Spark. A gente usa aqui a classe Spark Conf, nome da variável, new Spark Conf. Certo? Vamos dar um import aqui. Certo. A gente criou aqui. Aí vamos lá. Nesse arquivo de configuração, primeiramente a gente vai setar o nome da nossa aplicação, né? Que a gente dá um conf.set app name. Vamos colocar o nome da nossa aplicação aqui de contador de linhas. Certo? Em segundo lugar, nós vamos configurar o nosso master. O que é configurar o master? A gente vai dizer para a nossa aplicação onde é o cluster que ela vai executar o nosso código. E aqui, como parâmetro, o que é que a gente precisa passar? Quando a gente está rodando o Spark lá, ó, pode ver que tem essa URLzinha aqui, ó. E é essa URLzinha aqui que a gente tem que passar como parâmetro lá no nosso método. Vamos olhar lá. Aqui a gente está dizendo o que para o Spark? Ó, eu quero que você execute o meu código lá naquele master lá. Esse endereço aqui, ó, ele está van -jr porque ele está sendo executado na minha máquina local. Mas se você estivesse executando esse cluster
em uma máquina da Amazon, por exemplo, qualquer outro serviço desse, você, né, no lugar desse Edvan-JR, você iria colocar o IP da sua máquina que está rodando lá o Spark. Outra configuração importante que a gente tem que colocar aqui é o conf.set. Vamos setar aqui, onde a gente coloca uma chave e um valor. Nessa chave aqui a gente vai colocar spark.driver.elo multiple context, que quer dizer o que? É que a gente permitir que o Spark ele possa ser executado de múltiplos contextos. Vamos aqui, o valor disso é true, certo? E uma coisa muito importante no Spark, quando a gente executa o código ele é enviado para o master. Só que precisa, o que é que precisa? O master ele precisa do jar da aplicação para distribuir para os workers, para distribuir as tarefas para os workers. Então, além disso, a gente tem que setar o jar da aplicação. Então vamos ver aqui. Vamos criar um array de string aqui. Jars. Vamos ver aqui. /home /head que é o endereço onde está o arquivo lá do jar. Vamos ver. Teste.jar. Esse arquivo já ele ainda não foi gerado. Quando é que eu vou gerar esse jar? Quando eu terminar de escrever todo o meu código aqui, eu vou e gero esse jar, para que o master ele possa distribuir esse código para os workers. Então a gente setou aqui os endereços. E não é só esse jar da aplicação, qualquer outro jar, qualquer outra biblioteca que você for usar, você tem que setar aqui, ó. Coloca o caminho da outra biblioteca lá. Essa aqui é da aplicação em geral, mas se você estiver usando outras bibliotecas, você tem que adicionar aqui. Então a gente vem aqui em conf.set jars e manda o arquivo jar lá, o array de string jars que a gente criou aqui. Aí isso que a gente fez aqui, a gente criou a configuração inicial do Spark. Isso aqui é só a parte da configuração. Agora é que a gente vai criar a classe que faz a conexão com o Spark propriamente dita, que é o Java Spark Context. Java Spark Context, a gente chama aqui .scc igual a new Java Spark Context, e nessa classe a gente passa como parâmetro esse atributo de configuração que a gente criou aqui, que é o conf. Ou seja, ele vai criar uma conexão com o Spark através dessa classe, usando todas as configurações que a gente setou aqui. E aqui a gente tem a ligação com o Spark lá agora.
Aí o que que a gente vem fazer aqui agora? A gente chama uma classe chamada Java RDD, que também é do Spark. String input igual a. Aí o que que a gente vai dizer? Ó, a gente vai dizer que o Spark lá, ele tem que ler um arquivo de texto para nós. Então a gente faz o que, ó? JSC, que é referente a essa Java Spark Context, ponto text file. E aqui a gente passa o path de onde está o nosso arquivo que a gente quer que o Spark leia. Aí a gente coloca aqui um file dos pontos barra, aí vem barra home, que esse é o endereço, é o caminho onde está o meu arquivo de texto lá que eu mostrei para vocês anteriormente. Conjunto barra teste.txt. Ponto. Aí vamos importar aqui esse Java RDD. Está importado. Aí o que é que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai dar um long count, nome da variável, e vamos dizer que eu quero agora que eu quero saber a quantidade de linhas. Eu quero saber a quantidade de linhas daquele arquivo. Eu dou o que? Um input ponto count. Pronto. E aqui a gente vai imprimir agora o resultado que nos vai ser retornado. Ó. A quantidade de linhas do arquivo é certo? E aqui, se tudo der certo, essa é a nossa aplicação. Ele vai pegar um arquivo e vai contar a quantidade de linhas do arquivo. Vamos dar uma olhada aqui, ó, no nosso Spark aqui na web. Pode ver que não tem nada sendo executado aqui. Agora vamos executar. Não, esqueci de um detalhe. Eu falei que quando eu terminar de escrever o código, eu tenho que gerar o jar, que esse jar é que vai ser distribuído para os workers. Então a gente vem aqui no projeto, dá um export nele, runable jar file. Vou botar aqui como teste Spark Project, certo? E vamos dar um finish aqui, ó. Já tem um arquivo esse nome, eu vou pedir para substituir. Tá gerando já. Ele diz que o já foi exportado com alguns warnings, mas não é problema nenhum. E vamos dar um. Opa! Vamos fechar aqui. Ele não fechou, não sei porquê, mas já foi exportado. Vamos agora executar a nossa aplicação. A gente vem aqui, ó, Run as Java Application. Pode ver que ele começou a querer rodar a nossa aplicação aqui. Vamos ver se já aparece alguma coisa aqui, ó. Ó, pode ver que a nossa aplicação já está rodando aqui, ó. Ele já mostrou que está rodando. Aparece o nome que a gente colocou lá, que é contador de linhas. E está aqui, ó. Vou dar um refresh. Está rodando ainda.
Então até que ele não mostra lá. E por fim, ele, nos retornou o resultado. A quantidade de linhas do arquivo é 208 linhas. É de 208 linhas. Então é isso aí, pessoal. O exemplo foi bem simples. Tem coisas bastante interessantes que se dá para fazer com o Spark. O objetivo dessa videoaula realmente foi mostrar algo bem básico para que vocês pudessem entender o funcionamento do Spark. Espero que tenha ajudado vocês em alguma coisa e até uma próxima oportunidade.